Olá, alunos! Gostaria de explicar aos que estão assistindo às aulas presenciais que, apesar do meu nome estar no horário, o professor que está lá no colégio dando a aula é o professor José Neto. De acordo com o protocolo do Ministério da Saúde, os profissionais com mais de 60 anos pertencem a um grupo de risco e devem ficar afastados do local de trabalho, que é o meu caso. Então, é por isso que as minhas aulas, são remotas, como essa que eu estou enviando a vocês, ok? Mas continuem enviando por e-mail as atividades propostas, os cronogramas, para vocês receberem a pontuação relativa às avaliações 1 e 2. Tudo bem? Então, vamos lá. Colégio Ari Quintela, 8º ano, professora Maria de Fátima, unidade temática 14, Europa, movimentos do século XIX, conclusão. Comuna de Paris. Napoleão III, ou seja, Luís Bonaparte, desejava formar um império tão poderoso quanto o criado por seu tio Napoleão Bonaparte. Para isso, acreditava ser necessário barrar o desenvolvimento de outras potências na Europa, motivo pelo qual se envolveu em 1870 em um conflito com a Prússia, que estava em processo de unificação no seu território. Napoleão III, no entanto, foi derrotado no conflito e, como consequência, além de pagar uma pesada multa aos prussianos, perdeu o controle sobre as regiões da Alsácia e Lorena. Esse fato deu início a uma crise que culminou com a deposição do imperador. Após Napoleão III ser deposto, assumiu o controle francês um governo provisório liderado por Adolphe Thiers, que, em virtude de seu caráter monarquista, despertou a oposição da população. Assim, em março de 1871, os operários franceses criaram o Conselho da Comuna, de orientação socialista e republicana, e tomaram o poder de Paris, com um governo voltado para os interesses das classes menos favorecidas. O governo da Comuna estabeleceu a separação entre o Estado e a Igreja, bem como o ensino laico. O ensino laico é diferente do ensino religioso, O ensino que não é religioso é o ensino laico, como na nossa escola, por exemplo. E a igualdade civil entre homens e mulheres. Decretou ainda as limitações ao trabalho feminino e infantil, o direito de operários se apropriarem de fábricas abandonadas, o fim do trabalho noturno, entre outras medidas que favoreciam os trabalhadores e que, por isso mesmo, sofreram pronta oposição. De fato, a expectativa de que a tomada de poder se espalhasse por toda a França se mostrou equivocada e a Comuna concentrou suas forças apenas em Paris. Estabeleceu-se então um conflito armado entre a Comuna e soldados de Thiers, que resultou na morte e na prisão de milhares de franceses. Em maio do mesmo ano, a Comuna foi finalmente derrotada, encerrando a primeira tentativa de implantar um regime de governo voltado para o socialismo. Então, nós vemos uma imagem, de destruição de uma coluna na Praça de Verdun, que foi ocorrido durante a Comuna de Paris no ano de 1871. Unificação da Itália e da Alemanha. Ao mesmo tempo em que o liberalismo e o socialismo provocaram inúmeras revoluções em toda a Europa, o nacionalismo contribuiu para os processos de unificação da Itália e da Alemanha, que eram divididas em principados, Então, essa ideia de unificação contaminou, inclusive, essas duas nações que vão se formar a partir desta luta. Então, tais processos ocorreram de forma tardia em relação aos outros países da Europa, ainda que os dois processos sejam distintos, são diferentes, ocorreu de forma diferente na Itália e na Alemanha. É possível apontar que ambos foram promovidos ou apoiados por setores da burguesia, aquela classe social, das pessoas ligadas ao comércio, nas regiões industrializadas de Piemonte, no território italiano, e da Prússia, no território alemão.
Então vamos ver como é que se deu essa unificação na Itália. A divisão da Península Itálica em 7 reinos após o Congresso de Viena em 1815 era como se estava estabelecidas as regiões antes do processo de unificação. Então eram penínsulas, 7 penínsulas que estavam separadas distintamente dentro da bota, né, da Península Itálica. O início da luta pela unificação dos estados do norte foi comandada por Vítor Emanuel no ano de 1852. O início da luta pela unificação dos reinos das 2 Sicílias, aquela ilhazinha que fica do lado de fora da bota, e Nápoles, na região do sul, foi comandada então por Giuseppe Garibaldi em 1852 também. O início da disputa entre os estados italianos e a Igreja Católica pela região central da questão romana foi em 1871, vejam bem, quase 20 anos, né? 19 anos depois. Mesmo depois da Itália estar unificada, a questão romana é que separa o Vaticano, que é um estado independente da Itália. É uma cidade dentro de Roma, mas que é comandada pela Igreja. Ela não aderiu à unificação com a Itália, foi um estado que permaneceu independente, o Vaticano. Então, a conclusão da unificação italiana em 1870, contudo, a Igreja Católica, como acabei de falar, só reconheceu o Estado italiano só em 1929, né? E a Igreja Católica reconheceu a Itália como um Estado independente dele. A Alemanha. A criação da Confederação Germânica após o Congresso de Viena em 1815 separava então também a Alemanha em principados. No início dos conflitos entre a Prússia e a Áustria, em 1834, desejavam liderar a unificação dos estados germânicos. Então, já havia essa ideia do nacionalismo desde 1834 na Alemanha, porém, com essa disputa entre a Prússia e a Áustria, que queriam essa unificação, mas de forma diferenciada. No início da campanha de unificação pelo primeiro-ministro prussiano Otto von Bismarck, foi em 1862, veja bem, quase 30 anos depois. A unificação da região do norte dos estados germânicos se deu então em 1862. A tentativa de unificação dos estados do sul por parte dos prussianos também foi a partir de 1862. O início da Guerra Franco-Prussiana, eles disputavam, no ano de 1870, deu a vitória à Prússia. E a conclusão da unificação foi no ano de 1871, após o fim dessa Guerra Franco-Prussiana, se deu com Guilherme I. Heróis da unificação italiana. Então vamos lá. Nós já falamos dele, mas vamos chamar a atenção até porque ele também participou de uma luta aqui no Brasil. Giuseppe Garibaldi foi um dos nomes de destaque na luta pela unificação da Itália. Ele combateu várias frentes até ser preso em 1834, condenado à morte. Mas para escapar dessa sentença, Garibaldi fugiu para o Brasil. Chegando ao país, atuou a favor dos revolucionários farroupilhas que lutavam contra a centralização do poder imperial no Rio Grande do Sul. Aqui conheceu Anita, com quem se casou. Nós vemos aí na imagem. Giuseppe Garibaldi foi considerado um dos líderes da unificação da Itália, movimento que contou com forte apelo nacionalista, unindo então as regiões do sul e do norte. E Anita Garibaldi, essa da imagem é ao lado, que lutou com seu marido Giuseppe na Itália e é conhecida como a heroína de 2 mundos, ou seja, da Europa e do Brasil. Então, nessa imagem, que é uma capa de uma revista, Illustrazione italiana,
publicado em 1910, já no século XX. E a imagem, né, da História Nacional no Rio de Janeiro, Joaquim Rocha mostra Anita Garibaldi, também retratada só no século XX, em 1933, e essa imagem dela está no Museu Histórico Nacional. Agora, herói da unificação alemã, né? Falamos dos italianos, agora vamos falar do herói que se destacou na unificação alemã. Em 1862, Otto von Bismarck foi defensor da unificação dos estados germânicos sob a liderança da Prússia. Foi nomeado então primeiro-ministro prussiano, dando início à nova campanha. E com isso, os prussianos combateram os dinamarqueses, austríacos, vencendo-os e unificando toda a região norte sob a liderança de Guilherme I Hohenzollern da Prússia. Otto von Bismarck é considerado um dos políticos mais importantes do século XIX, sendo um dos nomes responsáveis pela unificação alemã. E com isso, vamos ver aqui a foto dele, é de Jacques Pilates, é um retrato que também foi publicado em 1890, está no Arquivo Federal e Alemão de Kornbluth. Com isso, concluímos a unidade temática 14.